João capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 22. Você que pode, fique de pé comigo para reverenciar a palavra do Senhor. Deus eterno, poderoso Pai, obrigado pela tua palavra. Lida pelos teus filhos aqui nesta manhã, Senhor Pai. Tu venha, Senhor Pai, falar conosco. A tua palavra, ela fala por si própria, pois ela é viva e eficaz, Pai. Mas aqui estamos, Senhor Pai, para receber de Ti a porção, o alimento necessário, o alimento que permanece para a vida eterna. Pai, ajude-nos, diminua este vaso de barro. Não tenho nada, sou insignificante. Não sou nada, assim como cantamos aqui, Pai, nada somos sem Ti. Usa-nos, Senhor Pai, esse instrumento de barro, para que possa transmitir aquilo que Tu queres aos Teus filhos, no nome de Jesus, Teu Filho. Nós Te pedimos, Pai. Amém. Amém, amados? Podemos assentar para a glória de Deus. Eis aí o texto da palavra do Senhor. É um texto sagrado, a qual retrata, como nós bem falamos e lemos aqui, sobre o pão vivo que desceu do céu, o pão que é o Senhor Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, no decorrer do capítulo 6, se a gente for ler todo, não daria tempo, mas no decorrer do capítulo 6 nós encontramos algumas situações que o próprio Jesus fez. Jesus fez milagres, prodígios. No começo do capítulo você vai discorrendo, você vai vendo os milagres, você vai vendo aquilo que Jesus fez, os prodígios que Ele faz. Entre eles, a multiplicação dos pães, onde Ele pegou pouco alimento, pão, peixe, transformou em multiplicado, mais de 5.000 pessoas puderam se alimentar daquele milagre, daquele prodígio que o Senhor Jesus fez. O espanto e as maravilhas eram tanto daqueles homens que então eles decidem ir atrás do Mestre. Mas Jesus, Ele estava já do outro lado, do mar, amados irmãos, já em Cafarnaum. Mas Ele faz 2 milagres. Ele multiplica os pães e depois o que Ele faz? Ele vence todas as leis da física. O que Ele faz em seguida? Anda por cima das águas. Ele vence as leis da física, as leis de Newton. Quem que você escolher aí, Ele vence tudo. Andando por cima das águas, Ele vai encontrar com os seus discípulos já em Cafarnaum. Mas, amados e queridos irmãos, por isso há indagação no versículo 25. E você leu que no versículo 25 está dizendo o quê? Mestre, há uma indagação por parte daqueles que viram os milagres de Jesus. Qual era a indagação? Eles disseram: Mestre, quando foste que chegastes aqui? Não é assim que está escrito na sua Bíblia? Porém, amados irmãos, não é sobre a multiplicação dos pães, porque é um texto ao qual você sabe de cor e salteado, você já sabe que Jesus multiplicou os pães. A mensagem de hoje não é sobre a multiplicação dos pães, muito menos que Jesus venceu todas as leis das físicas andando por cima das águas. Não, porque a gente não se espanta mais com isso, porque a gente lê a palavra do Senhor. Para aqueles daquela época se espantavam, se maravilhavam, porque eles viam aquilo que Jesus fazia, mas em contrapartida não acreditavam em Jesus, Eles viam os milagres de Jesus, os prodígios, mas não acreditavam em Jesus. De que adianta ver os milagres de Jesus, ver aquilo que Ele fazia, se eu não acreditar no que Jesus é, no que Jesus representa para nós, Mas a palavra do Senhor, amados irmãos, já traz algo benéfico para nós, porque em João 20, versículo 29 diz o que? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu e você fazemos parte desse que não vimos os milagres de Jesus, mas nós cremos o quê? Pela fé e pelo aquilo que a palavra dele nos diz e representa para nós, não é mesmo? Nós cremos pela fé, por isso nós não nos espantamos. Pelo contrário, quando nós lemos os milagres e os prodígios de Jesus, o que acontece conosco, nós nos emocionamos, os nossos olhos se enchem de lágrimas, de tamanha alegria pelo que Ele fez. E se nós estivéssemos presentes naqueles momentos, o que seria? Qual seria a nossa reação? Nós estaríamos exultantes de alegria e chorando na presença de Deus, porque o Senhor é aquele que fez, mas Ele ainda faz milagres, Ele ainda cumpre, amados irmãos, Ele ainda realiza sonhos. E se você nessa manhã aqui tem sonhos, tem objetivos, Ele já está vendo dentro do teu coração e realizará no tempo certo, e se for da vontade dEle. Você crê? Amém, amados irmãos? Então, queridos, nós não precisamos nos espantar, porque nós lemos a Bíblia diariamente e nós vemos os milagres do Senhor Jesus, e Ele pode realizar o impossível nas nossas vidas. Porque
o próprio Jesus diz, e eu estou me recordando em Mateus 28, mas precisamente o versículo 18, que Ele pode fazer. O impossível Ele faz, porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas, amados. Creia no impossível que Ele pode fazer. Mas no versículo 26, você está com a sua Bíblia aberta, Jesus está ainda discutindo com aqueles que vieram do outro lado do mar. Ele estava ali, amados irmãos. E ali Jesus responde para aqueles. Ele está respondendo então uma indagação. E a nossa mensagem parte daqui. Parte de uma resposta de Jesus a uma indagação daqueles que estiveram do outro lado do mar. Mar esse que muitos chamam de Mar da Galileia, outros de Tiberíades, alguns chamam até de lago, mas essa não é a questão aqui. Nós vamos então entrar e vamos entender a palavra do Senhor. Então Jesus responde a eles. O que Jesus responde àqueles que estavam do outro lado do mar, do outro lado da margem do mar? Jesus responde a essa indagação. Olha só o que está escrito: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas pelo quê? Porque comestes e vos saciastes. E aí Jesus vai respondendo, querido. E aí Jesus tem uma exortação. O que ele responde em seguida? Trabalhai, se esforçai. Pelo quê? Não pela comida que perece, mas pelo quê? Pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Aquelas pessoas então vão atrás de Jesus, por quê, amados? Pelo aquilo que ele poderia fazer e realizar, por aquilo que ele já tinha feito lá, multiplicou os pães. Opa, Jesus multiplicou os pães, então onde está Jesus? Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele porque agora a minha fome está abatendo de novo no meu estômago. Eu preciso encontrá-lo para que ele então possa fazer novamente algo palpável, um milagre que possamos ver e que eu possa saciar, eu e aqueles que estão comigo. Percebam, queridos irmãos, que Jesus está agora repreendendo eles e diz: olha, não, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem se esforçar por algo que daqui a pouco já não existe mais. Coisas efêmeras, passageiras. Jesus ele vai afirmar e dizer: trabalhai, não por isso, mas se esforçai pelo que, amados? Pelaquilo que subsiste para a vida eterna. E nós, amados irmãos, temos que fazer isso também, não é? Nós temos que trabalhar, se esforçar pelo quê? Por aquilo que realmente importa. Por aquilo que nós estamos, ainda que nós não vemos, porque as coisas eternas elas são invisíveis, as coisas que são eternas elas são invisíveis. Por isso a dificuldade de muitos de não entenderem a palavra, mas as pessoas estão hoje apegadas no material, naquilo que podem receber, naquilo que podem pegar nas suas mãos e podem tocar. Então não é assim que Jesus ensina. Jesus ensina que nós temos que trabalhar, se esforçar para aquilo que subsiste para a vida eterna. E qual é, amados, se tiver a resposta para mim, qual é o alimento que subsiste para a vida eterna? O que consiste, então, esse alimento que subsiste para a vida eterna? Onde está contido esse alimento preciosíssimo, ao qual a nossa alma ela se alimenta todos os dias? Qual é esse alimento? Qual é esse alimento, amados? Eu sei que você sabe, é aquilo que está na sua mão. É aquilo que está na sua mão. Este é o alimento que subsiste para a vida eterna, não é mesmo? É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela subsiste, ela nos sacia, queridos irmãos. Este é o alimento verdadeiro. O Senhor deixou para eu e você, que cremos no teu santo nome, esta palavra, a Bíblia, a qual está nas suas mãos. Mas é claro que nós não podemos fazer aquilo que as pessoas, muitos fazem pela internet. Recentemente tinha um vídeo que existia um cidadão que pegava as páginas da Bíblia e ele rasgava uma por uma e fazia o quê? Comia. Não faça isso. Isso é, desculpe o perdão da palavra, coisas de tolo. Tolo, heresia. Ou se não, enche um recipiente e enche de azeite até até o final e coloca a Bíblia, mergulha e ali tira de novo. E como é que você vai ler o texto? Não tem como ler mais a Bíblia.
Não vamos fazer assim, amados. Mas nós temos que entender que o alimento está aqui. Nós temos que ler a palavra. É lendo que nós recebemos do Senhor esse alimento e vai saciando a nossa vontade, a nossa sede de tanta que a nossa alma tem, amados. É lendo, não por acaso Jesus certa feita disse, João capítulo 5, ele diz o quê? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então nós temos que, amados? Examinar as Escrituras, porque elas falam da vida eterna e subsiste para a vida eterna, amados irmãos. E além disso, ela fala do quê? Ela fala sobre o amor de Deus, como amar a Deus, como amar o próximo, fala sobre santificação, fala sobre o quê? Sobretudo sobre a comunhão plena, que é representada pela ceia do Senhor. Então ela tem de tudo a palavra, ela é o suficiente, é o verdadeiro alimento para as nossas vidas e para a nossa vida cristã, queridos. E Jesus, ele diz para aquelas pessoas, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. É nisto ver que há essa inversão de preceitos estabelecidos pelo próprio Deus, porque veja que desde que Deus se revela ao homem, foi assim no passado. Ele busca, você me sacrifica, você me adora, e depois eu faço por vocês. Desde quando Deus se revela ao homem é assim, não é mesmo? Então não mudou a ordem das coisas. Não por acaso, eu sei que você sabe desse versículo de cor. Jesus, mais uma vez, ele vai declarar em Mateus 6:33 o quê? Eu vou começar e você vai terminar, que eu sei que você sabe de cor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o quê? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outras traduções, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu busco primeiro o reino, eu não preciso me preocupar mais com nada, porque Ele é aquele que te sustenta, Ele sabe do que você precisa, Ele é aquele que supre as suas necessidades, é Ele, amados, e tudo é por Ele. Mas nós precisamos fazer algo primeiro, o quê? Buscar o reino. Há uma dificuldade enorme de entender esse versículo? Não há, né? Mas por que ainda hoje, amados irmãos, há inversões? Ocorre que as pessoas estão invertendo. Há doutrinas dizendo que é o contrário agora. Ou primeiro Deus me dá para depois eu buscar. Não é assim? Hoje em dia as pessoas querem primeiro receber de Deus. Não, primeiro Deus tem que me dar. Depois eu busco Ele. Ele precisa me dar para depois eu buscar. Olha que inversão. Nunca foi assim. Há pessoas que estão colocando na cabeça das pessoas isso, amados, mas a palavra ela diz ao contrário. Jesus, o próprio Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, o que acontece? Ele estava dizendo, eu cuido de você, eu te dou saúde, eu te dou trabalho, eu te dou sustento, eu te protejo, eu te guardo, mas antes você precisa buscar o meu reino, você precisa me buscar, você precisa fazer a minha vontade, amados. É isso, é um versículo simples. Por que há tanta dificuldade de entender, amados, esse versículo? Como é? Jesus disse, mas vocês precisam primeiro cumprir a parte de vocês. Eu faço tudo isso, mas primeiro cumpra comigo, me busque, me adore, que eu cuido do resto. Eu cuido de você, eu te supro, eu te sustento, eu te cuido e guardo você de todo o mal. Mas Jesus, ele ainda está dizendo, busque ao Senhor em primeiro lugar, amados. Depois ele vai cuidar de você. E a palavra continua, queridos irmãos. A palavra do Senhor, acompanhe comigo os versículos. Daqui a pouco nós estaremos ceando para a glória do Senhor. Amém? Amém. E o versículo 28, eles começam uma série de questionamentos. Então aqueles que estão lá do outro lado, eles vão questionar ali o Senhor mais uma vez. O que ele diz no versículo 28? Eles se dirigiam após ele, perguntando então, que faremos para realizar as obras de Deus? Então eles estão indagando o Senhor Jesus Cristo. Jesus responde, a obra de Deus é qual? É esta, que creais naquele que por ele foi enviado, né? Que creais naquele que foi enviado. Mais uma indagação e Jesus responde, a obra de Deus, o trabalho, o serviço, o esforço consiste no quê? Que Jesus queria falar para eles? Em crer em quem Deus enviou. Quem Deus enviou? Estava ali conversando com ele, Jesus Cristo,
O Filho de Deus foi enviado dos céus. Havia uma dificuldade para eles entenderem isso. Jesus estava dizendo, tentando que eles entendam que, olha, a obra, o esforço que vocês precisam fazer é o quê? Crer que eu sou o enviado de Deus, que eu sou o Messias, amados, que eu sou aquele que havia de vir ao mundo, eu sou o enviado que vocês estavam esperando. E eles não conseguem entender, queridos irmãos. E aí a palavra do Senhor fala crer, e essa palavra crer que me chama a atenção. A gente sabe que o grego, ele é uma infinidade de verbos, de adjetivos, e dentro de um campo semântico pode representar muitas coisas, né? Crer, então, significa somente acreditar em alguma pessoa, não? Crer significa muito mais do que isso, não é? Crer significa o que, amados? Acreditar, não somente acreditar, mas viver aquilo que aquela pessoa está falando. Então, se eu creio em Jesus Cristo, eu caminho como Jesus andou, eu vivo como Jesus andou. Amém? Amém. Então, queridos irmãos, crer no original koiné, isso significa não somente crer, mas viver aquilo que se acredita. E como Jesus viveu e andou? Aí entra mais uma vez, buscando o reino de Deus. Jesus, ele viveu a vida dele aqui na terra, amados, buscando o quê? O reino de Deus em primeiro lugar. O que ele fazia? Desde muito cedo, aos 12 anos de idade, lembra da história? Lucas 2, Jesus, ele está no templo, a família de Jesus vai peregrinar no templo por causa de uma festa, e quando retornam Maria e José, né, que eram os pais ali terrenos de Jesus, voltam para sua casa, mas Jesus não está com eles. E aí, ao desespero, eles voltam para saber onde está Jesus. Pensava que ele estava na turma de trás. Não, então Jesus volta para Jerusalém para saber. E onde Jesus foi encontrado? Vocês se lembram? Jesus foi encontrado? Exatamente. Então ele estava ali 3 dias, ouvindo e interrogando os rabinos. Ouvindo e interrogava. E aí as pessoas estavam maravilhadas. Então Jesus, desde cedo, desde criança, desde ali os seus 12 anos, já buscava o reino de Deus. Já se dedicava para as coisas de Deus. Lembra-se naquela época, naquela ocasião em que foram prender Jesus? Jesus disse o quê? Olha, eu estive com vocês todos os dias aonde? No templo. Eu estive com vocês todos os dias no templo e não me prendestes. Né? Então Jesus viveu a sua vida toda buscando o reino de Deus. Quando não estava no monte orando, estava onde? No templo ensinando. Quando não estava no templo, estava na sinagoga ensinando também. Quando não estava na sinagoga, estava na casa de alguém, pregando o evangelho de Deus. E aí, no final da sua pregação, o que acontecia? Ele falava, olha, hoje entrou salvação nessa casa. Hoje, quando ele disse para Zaqueu, estava na casa de Zaqueu, e ali, no final de tudo, ele diz, Zaqueu é um publicano, ninguém gostava dos publicanos. E ele estava ali, e aí Jesus se dirige a ele, Zaqueu, vou ficar na tua casa hoje. Vamos para lá. E aí quando Jesus termina a sua mensagem, ele diz, olha, hoje entrou salvação. Então o que estava perdido foi achado. E Zaqueu pôde contemplar a salvação de Deus. Amém, amados? Então, ó, queridos irmãos, Jesus nos ensina. Ele nos ensina que buscar o reino é a melhor coisa. Nada mais pegar o exemplo de quem? Do Filho de Deus, que esteve na terra e nos ensinou tudo o que nós deveríamos fazer, amados. Então, buscar o reino de Deus é a melhor parte, e Jesus estava ensinando para ele que o crer é não somente crer em mim, mas viver aquilo que eu vivo, viver o que eu faço, viver, caminhar comigo. E aí, amados irmãos, continua discorrendo. Não existe maior exemplo do que Jesus, eu sei que você sabe disso, amados. Ele viveu o tempo inteiro buscando o reino de Deus. E aí eles perguntam, continuam indagando ao Senhor. E eu me lembro também da passagem da mulher samaritana, quando Jesus não está na casa, ele está no poço de Jacó. O que ele estava fazendo? Pregando para alguém que era desprezado. Pregando para alguém que não se batia com os judeus. Os samaritanos eram desprezados. Mas Jesus estava no tanque pregando para uma mulher. E os discípulos foram comprar comida e Jesus pregando para aquela mulher, amados irmãos. Então ele o tempo inteiro estava servindo a Deus. E aí a pergunta é que eles fazem para Jesus. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Que faremos então, Jesus, para fazer as obras de Deus? Jesus fala que creias naquele que me enviou. E crer, você já aprendeu, não significa somente acreditar, mas precisa viver aquilo que se acredita. Que possa nessa manhã, querido, você e eu seguir a Jesus,
mas acreditando nele, mas não somente acreditando em palavras, mas acreditando na nossa vivência do dia a dia, no nosso trabalho, na escola, onde quer que você vá. Leve consigo a palavra, consigo a essência daquilo que Jesus nos ensinou na palavra. Dê um bom testemunho, faça das palavras de Jesus ali, caminhe nessa terra como ele caminhou, como ele andou, amados. Isso que ele quer de nós, e eu sei que nessa manhã você entendeu que nós precisamos fazer isso, buscar o reino sempre em primeiro lugar e crendo já fazendo aquilo que Jesus fez, amados. Até porque Jesus diz na sua palavra também, temos ganhando algo muito maior. Eu sei que você já ouviu falar desse versículo que está em João 14:12. Jesus estava já findando o seu ministério, ele já está ali dizendo aos seus discípulos, o 14 é muito bonito, o capítulo 14 inteiro. Mas o versículo 12 diz o quê? Digo-lhes a verdade, quem crê em mim, ou seja, quem crê em mim, quem andar como eu andei, quem fazer o que eu fiz, quem realmente viver o que eu vivi aqui na terra, ele diz, fará também as obras que tenho realizado. Olha só, o que Jesus fez. Mas o que a frase continua dizendo? Fará ainda o que? Coisas maiores do que estas. Olha só, amados. Porque eu estou indo para o Pai. Então Jesus, ele deixou algo muito grande. Mas aqueles que buscam mesmo intensamente Jesus, aqueles que buscam, aqueles que estão ali no óleo, sempre buscando, este é o desafio que temos que traçar para nós. Porque olha, é claro que Jesus diz, olha, aquele que crê em mim, então, se eu acredito em Jesus, eu faço aquilo que ele fez, eu caminho como ele caminhou, mas olha, também fará as obras que eu fiz. Mas agora ele vai completar, ainda maiores farão coisas, ainda maiores, porque ele está indo, ele precisa de alguém, pessoas que estejam com a mesma unção ainda maior do que Jesus promete. Fala coisas que eu fiz maior. O que Jesus fez? Jesus ressuscitou, Jesus curou, Jesus, nossa, vocês sabem os milagres que Jesus fez. Eu não preciso ficar dizendo aqui, então ele fala ainda fará coisas maiores, se tão somente você crê em mim, se tão somente você viver o que eu vivi aqui nessa terra. Já que citamos esse exemplo da mulher samaritana, do poço, você vê que no decorrer do capítulo, o que acontece? Os discípulos foram comprar comida, eles voltam com a comida. E eles chegam em Jesus, no versículo 31, ele disse o que para Jesus? Rabi, mestre, come. Jesus não estava comendo, então, mestre, come. Eles estavam preocupados com Jesus. E eles dizem, olha, Jesus, come Jesus. E o que Jesus responde para ele? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Qual é, amados? Versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Dizendo, olha, as prioridades que vocês precisam ter na sua vida é buscar a mim. Vocês precisam buscar o meu reino. Aqui a comida ela é uma coisa secundária, mas em primeiro lugar, vocês precisam buscar a mim, assim como eu estou buscando, fazendo as obras que o Pai me deu para mim realizar aqui na terra. Mas vamos continuando, queridos irmãos. Continuamos a palavra do Senhor. Estaremos daqui a pouco ceando o Senhor. Vamos continuando, amados. Mas aqueles que estavam ali na sinagoga. Então, lembre-se que Jesus estava já do outro lado da margem do rio. Estava dentro de uma sinagoga em Cafarnaum. Eles vão novamente tocar no assunto das coisas materiais, das coisas efêmeras, das coisas passageiras. Porque agora eles vão no versículo 30, eles vão falar o quê? Mais para frente, versículo 31, eles vão falar sobre um alimento que era dado aos seus antepassados, né? Veja na sua Bíblia no versículo 30, ele vai falar sobre o maná. O maná. O maná era o que, amados? O maná era enviado por Deus para alimentar o povo, né, no deserto. Só que eles comiam o maná e no outro dia eles precisavam comer de novo, né? Eles comiam um dia e depois Deus dava porção no outro dia, Deus dava de novo no outro dia e assim sucessivamente, não é isso? Amém, amados. Então Jesus estava preocupado com algo muito maior. E Jesus estava tentando dizer a eles, mas eles não estavam interessados. Eles estavam dizendo, olha, o que você faz? Tem algum sinal que você faz? Porque nossos pais comeram maná lá atrás, no deserto. Eles comeram, mas Jesus está dizendo, olha, vossos pais comeram, mas não foi nem Moisés que deu, foi o meu Pai que está nos céus. Então, mas hoje, olha que Jesus agora muda a configuração, porque
O pão que desce do céu dá vida ao mundo. O verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus está falando dele próprio. Olha, eu desci do céu. Eu sou aquele que vou me entregar por vocês. Eu vou entregar minha vida sacrificando por vocês. Vocês precisam acreditar naquele que o Pai me enviou. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão de Deus que desceu do céu dá vida ao mundo. Então, amados irmãos, Jesus está preocupado com a salvação deles. Desde o início, Jesus estava preocupado, tentando dizer para eles que ele era o pão vivo que havia descido do céu, queridos irmãos. Dentre muitos descrentes que existiam naquela sinagoga, a gente sabe que Jesus, o próprio Jesus, condenou aquela cidade. Não somente a sinagoga, lembra? Jesus condenou em Mateus 11:23. Jesus disse: Cafarnaum, lembra do versículo? Porventuras serás elevado aos céus? E aí ele faz um questionamento. Não. Pelo contrário, o que ele diz? Até o inferno descerás. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem operado os milagres que em ti operam, teriam eles permanecido até hoje. Então a cidade não teria destruída. Se tudo aquilo que Jesus fez em Cafarnaum, todos os milagres, prodígios, eles estavam descrentes, eram pessoas totalmente descrentes. Olha só, então, Jesus condenou Cafarnaum, condenou aquela cidade ao inferno. Perceba que dentro daquela multidão ainda existia alguém que estava se esforçando. Veja o versículo 34. O que diz no versículo 34? Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Quem que não quer um pão, né, que você come e que vive eternamente? Algumas pessoas disseram, versículo 34, e Jesus diz: eu sou o pão da vida, né? E quem vier a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu vos disse que, embora me tenhas visto, não acreditares. Não credes, né, mas 35, 36 já. Então, queridos, não há outra escolha. Eles não tinham outra escolha a não ser crer em Jesus. Jesus era o Messias. Precisavam crer, porque ele veio do céu, é o pão vivo que desceu do céu. E Jesus estava preocupado com eles. E o pão mais importante é esse mesmo que desceu do céu, é Jesus. É o pão mais importante para nós, amados, que morreu, né, se sacrificou para que hoje nós pudéssemos estar aqui celebrando a ceia do Senhor. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem... Repita, por favor, esse versículo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Existiam muitos doutores, mestres, pessoas entendidas naquela sinagoga em Cafarnaum. Porém, eles não tiveram capacidade de entender isso. Eles não tiveram a capacidade, amados irmãos, de entender do que Jesus estava falando. Achavam que Jesus estava falando da sua própria carne, né? Do seu próprio sangue. Né, como se todos fossem canibais e precisavam se alimentar de seres humanos. Não, eles não entenderam. Ainda que existiam mestres, doutores, ali, todo mundo entendido da lei, né? Todos aqueles que estavam na sinagoga entendidos. Mas ele estava se referindo ao sacrifício que ele iria fazer, né? Ao sacrifício que ele iria daqui a pouco fazer por eles e por nós, amados. Eu e você acreditamos nisso, né? Todos que estão aqui acreditam que Jesus verteu o seu sangue, né? Derramou o seu sangue todinho, né? E ali foi dilacerado o seu corpo. E eu acredito. Você acredita? Você acredita? Amém? Eu e você, que um dia o aceitou em seu coração, não foi assim? Um dia você disse: eu quero receber esse Senhor. Eu quero aceitá-lo como o único suficiente Salvador. Não foi? Você confessou para você. Não suficiente, você participou, é claro, alguns de vocês, né, do batismo, foi? Você passou pelas águas e ali confessou para muitas pessoas aquilo que estava no seu coração já, que você aceitou, né, Liné? Você aceitou e agora você vai confessar, porque ali você confessou, respondeu duas perguntas, você disse sim. O que você disse? Sim, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Não foi assim? E você também disse: sim, Senhor, eu aceito e o recebo para sempre na minha vida como autor, consumador, não foi? E desse dia em diante você continua nesse caminho. Você continua lutando, você continua seguindo as pegadas de Jesus. Você continua. Mas aí você pode se perguntar: até quando isso vai?
Eu não sei se você percebeu nesse texto, mas a gente acabou de ler uma frase. Eu o ressuscitarei no último dia. Essa frase se repete por 4 vezes nesse texto. Eu não sei se você teve essa percepção, mas João 11:25 diz que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê, do jeito que você aprendeu, em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que algum dia nós venhamos partir dessa terra, amados, ainda que como nós cantamos, nós não podemos garantir o amanhã, ainda que um dia nós venhamos morrer, estamos sujeitos a isso, ainda que um dia que nós partimos dessa terra, saiba, tenha certeza disso, amados, que Ele nos ressuscitará no último dia. Na tua palavra está escrito nesse texto 4 vezes: eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Então, quem se alimenta da minha carne e quem bebe do meu sangue, é claro, Jesus está fazendo simbolicamente, mas quem acredita que eu vim dessa terra, morri pelo mundo, ressurgi ao 3º dia e daqui a pouco eu vou voltar, quem acredita em mim, ainda que esteja morto, amados, ainda que nós venhamos estar debaixo da terra, e algum cemitério por aí, Ele nos ressuscitará no último dia. Amém? Creia nisso, amados. Essa é a tua certeza e a tua esperança. E por que ainda você tem essa coisa dentro de você, às vezes se entristece? Não, você tem que ter alegria e esperança que, ainda que eu esteja morto, ainda que eu esteja, essa carne aqui esteja ali deteriorada, Ele te ressuscitará no último dia, com um corpo incorruptível. Seremos transformados. Não precisaremos disso, não precisaremos de nada do que a gente tem aqui. Creia nisso, amados. Eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. 4 vezes Jesus disse nesse texto que você leu. Creia, amados. Fique de pé comigo. O que Jesus precisa saber nessa manhã, amados, é saber onde está o foco. Onde está o seu foco? Onde está o seu esforço? Jesus disse: trabalhai não pelas coisas, mas trabalhai pelas coisas que subsistem para a vida. Jesus precisa saber disso aqui. Mas você não precisa dizer para mim. Diga para você e ele. Onde está o teu esforço? Onde está o seu trabalho? Nas coisas passageiras dessa terra ou nas que subsistem para a vida eterna? Responda para ele. Lembre-se de João 6,57. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, se eu se alimento de Jesus, Jesus se alimentou do Pai, e eu e você vamos nos alimentar de Jesus, viver por Ele, caminhar por Ele e encerrar a nossa vida, se precisar, sempre dizendo glórias ao Senhor. Obrigado, Pai. Eu te glorifico pelo teu sacrifício. Eu sei que tu fizeste por mim, eu reconheço que tu és o Cristo, assim como Pedro, o Filho de Deus vivo. Amém, queridos irmãos?